irás fazer isso, pois pedimos em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Bom, essa aqui é uma escritura muito interpretativa por parte da teologia. E eu quero aqui editar com os irmãos, pois se fomos capazes de entender o que está sendo dito aqui, seremos pessoas com um discernimento espiritual acerca de quem é esta besta ou este homem que é retratado. Uma coisa que eu estava pesquisando recentemente, uma das minhas pesquisas, é sobre a história da igreja mãe, a igreja católica romana. E eu descobri uma coisa interessante. Na mitra, aquela faixa da tríplice coroa do Papa, existe uma descrição muito significativa. Escrito assim em latim: Vicarius Filii. E no seu trono está escrito Vicarius Delenteri. Ou seja, Vicarius Filii significa substituto do Filho de Deus, e Vicarius Delenteri significa substituto de Deus na terra. Então, essa inscrição demonstra que o Papa se autodeclara, se autodenomina ambas pessoas, tanto Deus como o Filho de Deus. Então, ele quer dizer: eu sou Filho de Deus, eu sou Deus na terra. Eu sou o intercessor para você. Você não pode chegar ao Pai sem ser por mim, coisa que é totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina. Então, o que o Papa, ou a igreja, o sistema religioso quer propor com isso? Que quando você faz alguém o próprio Deus e o Filho de Deus, você está falsificando uma verdade bíblica. Pois a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus e seu Filho unigênito são duas pessoas, dois seres distintos. Então, o que o Papa está tentando fazer com isso é um engano para levar as pessoas a realmente, como eu posso dizer, terem o selo do anticristo. Pois quando a pessoa faz esse tipo de afirmação como eles fazem, ela já está se autodenominando o anticristo. Porque Cristo é a palavra. Tudo aquilo que é contrário à palavra, contrário a Cristo, isso é anticristo, isso é antipalavra. Então, a escritura da Bíblia, lá em 1 João 2,22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo o líder espiritual, todo pregador, qualquer pessoa que seja, que nega que Deus tem um Filho, ele é um anticristo, ele está contra a palavra de Deus. Então, não sei se para vocês terem uma pequena ideia do que aconteceu na história da igreja, no ano 222 depois de Cristo, o Papa da Igreja Católica era São Calixto I. E ele adaptou um ensino oficial da igreja naquela época, chamado hoje pelos teólogos de modalismo. Então, esse ensino do modalismo, ele era a doutrina mais rival que a Santíssima Trindade possuía. O ensino que ia mais contra a Trindade era o modalismo. Eles criaram isso para combater a Santíssima Trindade. Então, eu quero que você apenas entenda um pouco como funciona esse modalismo, porque aqui em Maria há muitas igrejas que pregam isso. E este ensino é um ensino anticristo. Bom, o modalismo ensina o seguinte: Pai, o Filho e o Espírito Santo, na visão deles, não são três pessoas de Deus. Para o modalismo, Pai, Filho e Espírito Santo são três modos do modalismo. São três modos que a mesma pessoa atua. Ou seja, Deus,
se passa uma hora por Pai, uma hora por Filho, outra hora por Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa. É a mesma coisa que o Papa se intitula, tanto Deus como o Filho, a mesma pessoa. Então, o modalismo ele tem algumas implicâncias que muitos pastores, na igreja onde eu estava frequentando, era este ensino que tinha lá. E é talvez por isso que eu esteja aqui hoje com vocês. Porque eu tive que combater meu pastor a respeito disso. Falei, pastor, não está correto o que o senhor está ensinando. O que o senhor está ensinando é contrário à palavra de Deus. Tive que chegar nele pessoalmente, claro, você não pode expor isso diante de muita gente, você tem que ser cauteloso. Mas quando você vê algo que está contrário à palavra, você ama aquele irmão, você não deixa ele continuar com ele. Se você vê que seu irmão vai cair no buraco, você ama ele, você avisa isso. Então eu cheguei para ele e comecei a conversar com ele. Ele não quis mudar, então eu abandonei o sistema da igreja. Mas vamos tentar ver algumas instâncias que essa doutrina, esse ensinamento das igrejas por aí fora estão ensinando. Se você levar literalmente de Deus, tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo, uma só pessoa, por assim, você vai chegar à conclusão, isso eu falei para o meu pastor, de que Jesus é o maior dominador da história. Jesus é o maior mentiroso da história. Porque tem que entender com a mente modalista, com a mente chamada de unicista. Tem que entender com a mente unicista como funciona. Vamos supor aqui uma suposição, por favor. Eu sou Deus, só que eu sou o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Não é 3 pessoas como é ensinado aqui, mas uma só pessoa. Então vamos supor que eu seja Deus. Então eu sou Filho e Pai ao mesmo tempo. Vamos lá. Lá em Mateus capítulo 24, verso 36, está escrito assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito? Ele mesmo. Ou seja, ele está dizendo que o Filho não sabe, mas ele é o Pai. Como que ele não sabe? Ele tem que saber. Então ele está fingindo que não sabe, porque ele está apenas um nome. Ou seja, Jesus é um falso. Como você entende esse ensino que é pregado pelas igrejas, esse ensino anticristo. Outra escritura, João 7,16, Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha, mas o Pai que me enviou. Mas ele é o próprio Pai. A doutrina dele ele está mentindo. Olha aonde você vai chegar com esse tipo de ensino. Ele está fingindo que não é dele, porque ele está no mundo, está atuando como um personagem dele. Mas é tudo mentira, porque ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Jesus disse em João 14, 28: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Mas não existe menino aqui, ele é o próprio Pai. Ele está mentindo novamente. Não é só Jesus que é um mentiroso nessa história do Evangelho. Lá em Hebreus, o escritor diz assim, Hebreus 5, verso 8: embora sendo um filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Mas se ele é o próprio Pai, ou ele é o próprio Deus, como que Deus vai aprender se ele é eterno e não pode aprender? Ele é o dono da sabedoria. Como que ele vai aprender? Ou seja, até o escritor das Hebreus está mentindo, dizendo que ele é Deus. Então, o modalismo, ou como se pode chamar de unitarismo ou unicismo, ele não só acaba fazendo de Jesus este falso, Jesus finge. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam, esse é o Jesus do modalismo, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade, não é mentiroso. A verdade. Mas não só faz dele esse falso, como faz do cristianismo uma religião politeísta, ou seja, uma religião que adora a vários deuses. Por exemplo, Jeová diz assim, Deuteronômio 32, 19: veja agora que eu sou e não há nenhum Deus comigo. Ou em Êxodo 20, verso 3: não terá outros deuses diante de mim. Agora, olha o que Jesus vai dizer em João 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque eu ainda não subi para meu Pai
diga-lhes que estou subindo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Peraí, mas se ele é o Pai, nós temos dois deuses. Ele está subindo a qual Deus? Existem dois deuses aqui. Então isso se torna a religião cristã não mais uma religião monoteísta, que acredita em um único Deus, mas já passaram a acreditar em dois deuses. Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor fala-lhe coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Gravarei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. É Jesus Cristo quem está dizendo isso. Por acaso existem 2, 3, 4, 5, 10, 10. Nós só temos um único e verdadeiro Deus. Jesus disse isso para nós. Moisés disse isso. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. Paulo disse isso. Há um só Deus, o Pai, de quem procede para aquilo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Jesus disse isso. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. São João 17, verso 3. Eu quero que você entenda que este tipo de ensinamento que é disseminado hoje no meio evangélico, ele vai se tornar um paradigma, ou seja, uma maneira de você crer, e ficará gravado no seu entendimento, se preferir na linguagem bíblica, na sua testa, na sua mente. Isso será um sinal que te identificará como alguém que adora subliminarmente aquele homem que se declara vicário filho dele ou vicário dele na terra. Então, este ensinamento não só não existe na Bíblia, mas é algo criado para adorar o homem. Ou seja, o Papa, então, ele se declara ser o vigário no lugar do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus, e também Deus na terra. Ele se declara isso para que todas as pessoas possam adorar. E a partir desse momento você está, se você não tem esse elemento espiritual, você não examina as escrituras, como Jesus disse, você chegará a fazer o que é escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse 13, 16 em diante. A todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, basta que seja dada uma certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do seu nome, ou o número do seu nome. Então, todas as pessoas que não têm o entendimento correto da palavra, como a Bíblia ensina, como Deus nos revelou, ele vai ter um entendimento reto, contrário à palavra de Deus. E sem saber, sem imaginar que ele estará adorando ao homem, ou se referir ao próprio Papa. Então, a Escritura que lemos diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta e o número de um homem. Ou seja, o número da besta e o número do homem é o mesmo. Significa que besta é um poder que está sobre o homem. Este homem, ele tem a liderança sobre o reino político, tanto quanto monetário, quanto dinheiro. Então, a Bíblia nos diz para calcular este, não é algo que está escrito. Você não vai chegar e achar lá o Papa dizendo: eu sou, esse é meu número aqui, ó, 666. Você nunca vai encontrar isso. Ele conhece aqui, não vai fazer questão. Então, a gente tem que buscar entendimento e sabedoria de Deus para calcular as coisas. Veja aqui, como eu disse anteriormente, ficar distante dele, se colocando como substituto do Filho de Deus, se colocando no lugar do Filho de Deus ali na cruz. Essa palavra, em latim, ela tem um significado tremendo, mas também, por estar em latim, você deve entender que ela está escrita em algarismo romano. Se você começa a calcular com a Bíblia, calcule esse número, vicário filho dele, ou seja, substituto do Filho de Deus, significa vicários, letra B. No algarismo romano, a letra B é de número, sabe? 5.
latim aparece 2 vezes. Então nós temos 10. A letra I, Carlos, aparece 6 vezes. A letra I vale a 1. A gente já tem o número 6. A letra M, que vale 50. E ela aparece uma vez só. Então a gente já tem 66. A letra C, Carlos, corresponde ao número 100. E ela aparece uma vez só. E a letra D, de Deus, D, aparece uma vez só e ela vale a 500. Ou seja, somando tudo que está escrito que o Papa se autodenomina, dá 666. Então, ao ele fazer essa declaração de ser o substituto de Deus, sendo uma coisa que é contrária à palavra, ele já está dizendo que ele é este homem, que ele cumpre o que está escrito na Bíblia. Ou seja, o sistema religioso, então, irá usar a Bíblia, não tem outra maneira de tentar enganar os cristãos. Não adianta você querer enganar o cristão oferecendo cachaça. Não vai. Já foi livre disso, Deus libertou. O que o diabo vai tentar fazer? Ele vai te apresentar a Bíblia como uma interpretação. E aí que é o perigo. Jesus disse assim que, nesses últimos dias, a interpretação da palavra, a maneira que as pessoas começam a usar a palavra, seria. Então, a diferença entre o certo e o errado seria como um fio de navalha. Se fosse possível, se enganaria para o Espírito. Graças a Deus que nós somos escolhidos, não vamos ser enganados. Mas é uma coisa muito sutil. Então, você tem que se aprofundar um pouco na palavra de Deus para saber, até mesmo se eu, quando estou aqui falando, eu não digo que você deve aceitar tudo como se fosse verdade. Você deve fazer o escrutínio do que eu estou dizendo. Cada palavra que eu digo aqui, você deve ser aqui escrito. Porque se não for, é o que Paulo disse. Até mesmo eu, ou o anjo do céu, pegar outra coisa, ele sai do corpo lá. Seja maldito. Então, não é porque eu estou aqui em cima que você deve aceitar tudo que é falado. O que eu estou dizendo é para mim, dizendo também que é verdade. Você tem que ter a sua própria experiência pessoal com Deus para saber se aquilo que quem está falando ali de cima se enquadra com Deus. Então, o sistema religioso, ou até mesmo Satanás, ele irá usar a Bíblia para que todos nós tenhamos um entendimento contrário à palavra de Deus, à sã doutrina. Então, a partir do momento que você tem uma compatibilidade, uma união de entendimento com este sistema, você será levado a se alinhar com eles. E uma vez que você é membro de uma igreja que não prega toda a palavra, você sabe como funciona a igreja. Você vem, coloca o seu nome no livro de membros, assina o papel de membresia, você coloca seus dados pessoais, você faz parte dela. Se aquela igreja não prega toda a palavra de Deus, você está comprometendo a sua própria vida, porque todos os seus documentos estão ali. Se ela é uma igreja que está alinhada com o sistema religioso, que é contrário à palavra, você, sem saber, já está comprometido com esse sistema, por causa que você tem um entendimento que foi passado errôneo à palavra. Então, o sistema, digamos assim, o sistema religioso de Roma, ele é um sistema muito astuto, eu diria, porque ele vai conseguir fazer um pacto com a nação mais santa da face da terra de Israel. O Papa irá conseguir fazer um pacto com Israel. Só que chegará um momento, esse pacto durará aproximadamente, segundo a Bíblia, 7 anos. Chegará um momento que, na metade disso, 3 anos e meio, Israel será forçado a adorar este homem como nós estamos vendo. Israel só adora com muito Deus. Então, eles, por amor à palavra, irão quebrar este pacto. E aí, então, o Papa reunirá as Nações Unidas para fazer guerra contra Israel. Isso está em Apocalipse, a partir de 11, 12. Então, se nós, como crentes individuais,
temos um entendimento correto da palavra, nós não vamos comprometer, não é somente nossa utilidade, mas o que mais importa é não comprometermos a palavra de Deus. Seremos julgados pelo que fizemos pela palavra, não somente pelas obras, ajudar o próximo, fazer as boas obras que devemos fazer, mas nós não seremos julgados por isso, mas pela nossa posição em favor ou contra a palavra de Deus. Então, a terceira guerra mundial é iminente. A cada ano surge um novo presidente querendo promover essa guerra. E se você for uma pessoa que, se fosse contrária à palavra de Deus, Deus não tem nenhuma responsabilidade com a sua vida. E você está contra isso, você está ao lado de Deus. Então você será deixado. Você não irá no arrebatamento, será deixado para passar pela guerra, pela devastação que o mundo irá sofrer, apenas por causa disso, porque você rejeitou a palavra. Sua vida aqui é vida. Todos nós conhecemos as nossas próprias vidas, você está falando da vida de Deus, nós vamos ver um exemplo. Minha vida era mais curta das paredes do céu. Não será por causa das boas obras que praticamos agora, mas pela aceitação de toda a palavra. A partir do momento que nós recuamos um pequeno trecho, um só ponto da Escritura, então Deus não tem responsabilidade de alargar conosco. O único escape que Ele nos dá é se aprofundar cada dia na sua palavra. Não faça, não busque conhecer teologia, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque alguém está dizendo, ou porque você está com medo de ir para o inferno. Eu não quero fazer isso, senão eu vou para o inferno. Tenho medo de ir lá. Não faça por isso, faça por amor. Você quer fazer algo para Deus? Faça por amor. Então, todos os dias, medite bastante. Banhe a sua mente, sua testa, seu entendimento na Sagrada Escritura. Até o ponto em que você é capaz de, apenas uma frase da mente diz, você perceber se aquilo foi inspirado por Deus. Existe hoje, nós estamos vivendo uma época, eu diria que nós usamos muitas frases. Hoje é tudo muito, o tempo é muito curto, então se resume tudo. Como eu diria, um exemplo caminhado. Não sei se você já assistiu o filme Harry Potter, a personagem da Hermione, ela ganha um feitiço onde ela pode, dentro da bolsa dela, criar fazer algo. Ou seja, ela coloca aquela magia dentro de uma cabana, e aquela cabana tem uma missão. Mas quando você olha lá de fora, tem uma cabana. É exatamente isso que acontece com o que está acontecendo hoje. As pessoas lá conseguem colocar verdades tão grandes numa pequena frase, ou mentiras tão grandes numa pequena frase. E se você tem um discernimento espiritual de Deus, se você buscou, como Tiago diz, essa sabedoria espiritual, você é capaz de perceber se aquilo foi algo inspirado por Deus, ou se é Satanás que está falando. Cada heresia, cada falsa doutrina cristã, você pode perceber, não é Deus que está falando. Ele não pode falar algo contrário ao que ele próprio falou. Seria uma contradição do próprio Deus, seria uma mentira do próprio. Então, há muitas frases que indicam que as pessoas apoiam aquilo como verdade e colocam em seu entendimento e praticam aquilo sem saber as implicações, como esse grupo da universidade, de acreditar. Nós acreditamos que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, nós acreditamos que Ele é o próprio Deus, que é o próprio Pai. Nós temos que tomar uma posição defendendo a palavra de Deus. Eu cheguei no pastor e falei, não, isso está errado. O seu posicionamento com a palavra está equivocado. Se você fizer isso, você está reduzindo uma pequena parte do Evangelho e colocando uma grande mentira por trás. Ele não
sociedade conforme. Essa pequena frase foi dita ao longo da história do Ocidente. O homem nasce bom, mas a sociedade conforme. Agora eu pergunto para você: a sociedade é formada por quê? Por homens. E quem foi que corrompeu a sociedade? É uma grande heresia dentro de uma pequena frase. Se a sociedade é formada por homens, como que o homem foi corrompido pela sociedade? Isso é uma tradição. As pessoas elas chegam nas redes sociais com base em debater essa questão de ensino da Bíblia. Eles dizem assim: não, você aparentemente está certo no que você prega, só que a vida com Deus não tem a ver com doutrinas. A vida com Deus é um relacionamento com Cristo, é um relacionamento pessoal com Cristo. Isso é excelente. Relacionamento pessoal com Cristo. Tem a ver com isso também. Você não está falando de Deus. A vida cristã é relacionamento pessoal com Cristo. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Ter um relacionamento pessoal com Cristo não quer dizer nada. O diabo não tem, ele vai ser julgado. Agora, que tipo de relacionamento pessoal você tem com Cristo? Isso. Você só pode ter um verdadeiro relacionamento com Cristo, verdadeiro relacionamento pessoal com Cristo, se você pensa como que Deus vai ter um relacionamento com uma pessoa que não ama a palavra dele. Então as pessoas começam a citar frases, tentando colocar em sua mente um entendimento que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, todas as vezes que alguém chegar a você com qualquer frase, com qualquer livreiro, qualquer sermão que você assistir na internet, qualquer coisa, você tem que ter a palavra de Deus fixa em sua mente. Tem que acreditar que ela é um absoluto. Que ela é uma revelação. Porque hoje em dia as pessoas dizem assim: não existe absoluto. Não existe absoluto. Não existe certo e errado. Não existe absoluto. Olha a tonteria, desculpe a palavra, olha a tonteria que a pessoa tem capacidade de dizer: não existe absoluto, não existe certo ou errado. Então o que ele está dizendo é o quê? Certo ou errado? Ele está dizendo que não existe certo ou errado, ele está dizendo que não é nada. Se não existe certo e errado, então você não pode dizer que Hitler vai matar aquele que criou Jesus, não é errado, porque não existe certo e errado. Você não pode dizer que não existe absoluto. Se alguém chegar e dar um soco na sua cara, você não pode dizer que está errado, você não pode dizer que não existe certo e errado. Agora, nós temos um certo, na palavra de Deus, nós temos um absoluto. Se a Bíblia chama isso pecado, a opinião não importa, é pecado. É pecado. Então, nós temos um absoluto. Devemos constantemente procurar que a nossa mente fique fixa essas verdades bíblicas. Toda vez que alguém chegar sutilmente, como está a nossa igreja lá? Como o pastor ensina lá? Eles não, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você olha, aí já pensa: será que está certo aqui? Está citando muito escrito. Verdade. Nossa, ele citou a gente da palavra de Deus. Tudo fora de contexto. Tudo fora de contexto. Será que isso é realmente a palavra de Deus? Será que ele, com esse entendimento, vai me tornar mais semelhante a Cristo ou vai me fazer mais religioso? Lá na igreja de Gustavo é assim. O pastor queria manter a santidade da igreja. Ele manter a santidade das irmãs dele. Irmã aqui não usa maquiagem, irmã aqui não corta cabelo, irmã aqui não usa calça. Basicamente assim. Legalismo. Isso eu posso chamar de profundeza de Satanás quando você faz isso. Você está impondo a sua própria visão do que é ser santo sobre outras pessoas. Por exemplo, você tem o seu celular. Se você acha que o seu celular atrapalha a sua vida de oração, se você quer parar, tudo bem, não use mais. Agora, se você chegar no Marcelo, você não pode usar o celular porque você não é assim. Não é assim que funciona. Ou seja, eu não quero que o irmão Marcelo se pareça com Cristo. Eu quero que ele se pareça comigo. Entendeu? Eu tenho a minha visão, minha própria visão, eu quero que os outros se pareçam comigo. Se não parecer comigo, não é santo, não vai ser. Então, isso é a base legalista. É um ensinamento que eles filtram na mente das pessoas e as pessoas não param para refletir. Lá na igreja libertada era mais ou menos assim. Cheguei para o pastor e falei isso para ele, que ele estava ensinando. Olha, Jesus mandou
examinar as escrituras, é vestir de comer. Você não pode examinar, aceitar o que nós estamos fazendo. Mas Jesus disse para seus seguidores examinar a Bíblia. Não, mas você está aqui na igreja, você tem que acreditar que está dizendo. Você não acredita que você é pastor, que estou dizendo a verdade? Eu acredito que você é pastor. Está dizendo a verdade? Eu quero você não. Você já foi a algum restaurante que não serve comida? Como já foi a algum restaurante que não serve comida? Ninguém vai. O que eu vou fazer na sua igreja que não quero falar? Você vai estar com. Porque o homem é o que come. Se você se alimenta de carnes, você vai ter reações por causa daquele alimento. Você vai estar mais forte ou mais fraco de acordo com o seu alimento. Se você alimenta, por exemplo, os jovens hebreus, aqueles jovens hebreus lá do tempo de Daniel, os que estavam junto com eles, se alimentavam de carne. Os jovens hebreus, os Sadraque, os Mesaque, eles se alimentavam só de carne. Quando passou o tempo, eles estavam mais fortes. Eles só se alimentavam daquilo. Se você não se alimenta da palavra, como que você vai ser forte sobre o mundo? Então, ele ficou meio assim, não gostou muito do que eu disse, porque eu não tenho expressão, mas eu não tenho nada disso que eu tiver que falar muito. Então, eu não concordo com o senhor desse mundo, eu não vim aqui para aquela questão. Não vim aqui para querer mostrar que eu sei mais e falar que o senhor está errado e catar a sua igreja e formar a minha igreja. E aqui para nós sentarmos juntos, para nós reavaliarmos o que está sendo ensinado e juntos possamos passar a ensinar a verdade à pessoa que ela acha que a gente está querendo tomar o lugar dela, vai estar querendo tomar o lugar, porque é assim como fala assim de irmão, você parou para ouvir alguém falando da Bíblia, você não deve parar de fazer isso. Sabe qual foi o erro de Eva? Não foi de fazer o pecado. Parou para dar o fruto da serpente. Então você parou, por isso que você errou. Você está mostrando a palavra, não levar a pessoa para perto disso. Não é isso que você falou para você, Satanás. Não faça isso. Deus tem misericórdia. Mas eu quero dizer para vocês que vocês devem sempre manter a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja, A, B, C, D, E. A doutrina do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a doutrina dele não é nada difícil. A doutrina dele está na palavra. Se você ler a palavra, você tem. Por exemplo, segunda carta de João 1, verso 9. Todo aquele que prevarica, ou seja, aquele que vai além, passa a doutrina de Cristo, não tem Deus. Ou seja, o pastor lá prevaricou. Dizia que o Espírito Santo, mas continuava na mente da palavra. A palavra diz: se você prevaricar a doutrina de Cristo, você não tem Deus, você não tem o Espírito Santo. Todo aquele que prevarica a doutrina de Cristo não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai e o Filho. Não é uma só pessoa. O Pai e o Filho. 1 Coríntios 8,6. Todavia, diz Paulo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, todas as coisas, e para quem também existimos. E um só Senhor, Ele é uma conjunção de outra pessoa, Jesus Cristo, por intermédio de quem todas as coisas existem e nós também por Ele. Paulo em Efésios 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de Deus. Então, Pedro foi mesmo difícil. Ele não estava mentindo, não estava fingindo, ele estava sendo verdadeiro. Paulo corrobora com seu ensino dizendo que o Pai também é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é somente o Pai, é também Deus. Quando Jesus estava orando no Getsemane, ele não estava falando consigo mesmo, estava falando com seu Pai. Quando Jesus estava agradecendo, Marcos 11, verso 25, graças te dou, meu Pai, e a tua céu, que revelaste essas coisas nós, humildes e pequenos. Estava falando com o sermão da pessoa. Segunda carta de João, capítulo 1, esse capítulo, verso 13, diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco em amor e verdade. Essa é uma das
a paz de Deus é dada a nós. Uma pessoa que tem Cristo não pode dizer que ela está sem paz. Porque Paulo diz assim, que Cristo é a nossa paz. Se nós temos Cristo, como que a gente vai ficar sem paz? Cristo é a nossa paz. Então, temos essa paz, a paz de Deus em nossos corações. Todos os problemas vão surgir em nossa vida. Todas as dificuldades vão surgir. O mar vai se levantar. Só que o fato de Cristo estar dentro de nós, a gente não vai fazer todo mundo. Eu nunca sei. Vem uma tempestade na minha vida, vem um vendaval na minha vida, meu barco parece que vai afundar. Eu vou orar a Deus, o mundo que se diz cristão diz isso. Eu vou orar a Deus para que acabe a tempestade e chegue a Deus. Isso é bom, mas se você tem Cristo, você não espera a tempestade passar. E Cristo ele vem andando sobre as águas. Sua bonança já está presente no meio da tempestade. Você tem que ter paz. Mesmo diante de todas as dificuldades que vão surgir, você tem Cristo, você tem paz. Você não está mais inquieto se a tempestade vai passar. Cristo está com você. Então, você, quando passa a meditar na Bíblia, é importante por dois fatos. Primeiro, você tem conhecimento bíblico, você passa a conhecer mais sobre a essência, a natureza, os propósitos, as promessas de Deus, tudo que está designado a você, tudo que Ele prometeu para você, que Ele vai viver. Mas o mais importante não é, nós não estudamos a palavra, viemos aqui trazer o sermão, exortar você a estudar mais a palavra, para que você seja uma pessoa soberba. Eu conheço isso, eu sei qual é o mistério. Eu sei te explicar, porque é um sete selos de Apocalipse. Eu sei falar o que é 100% de cada palavra, o que significa cada coisa de cada palavra. Não te faz ser uma pessoa soberba, arrogante, porque você acha que sabe mais que cada irmãozinho, você é melhor que ele. Você estuda a palavra e cada maneira, cada dia que você passa estudando a palavra, você não tem controle sobre ela, ela começa a controlar sobre ela. Então nós fazemos com esse propósito, não para dominarmos a palavra, mas para servir ela. Então, toda vez que uma pessoa chegar no ensinamento mais sutil que seja, falando a respeito de. Eu já vi. Você sabe que batizar os mortos? Eu acho que é isso. Paulo escreveu lá, mostra onde Paulo escreveu. Aí eu estou lá, agora leio uma vez, não tinha nada a ver com o que ele estava tentando, mas isso é um ensinamento que o sistema nova colocou na cabeça deles e eles passam por aí querendo colocar na sua cabeça de todo mundo. E se você não para para analisar a Bíblia, você é Bíblia, tem juízo na Bíblia. Isso é. Outro exemplo, Paulo, quando ele fala sobre o Evangelho é uma coisa simples. Você vai fazer o Evangelho, você não faz muita coisa. Você só precisa fazer três coisas. Jesus veio à terra, morreu, você não faz isso. O seu Evangelho, Paulo diz basicamente isso. 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz assim, mas se alguém prega um Evangelho, um Cristo diferente disso, ou seja, um Cristo que morreu, sepultado, mas ressuscitou de maneira diferente, como nós ensinamos, da maneira como a Bíblia diz, não aceitar. Aí você está lá em casa, por você, isso não é mais de cara. Você não quer sair, você já sai, você não. Tudo bem, por humildade, você vai lá. E eles vêm com os ensinamentos do mundo. Se você já leu a palavra, você já tem o entendimento de Deus. Eles vêm apresentando o Evangelho deles. Jesus, do lado de que você é salvação, nós somos profetas, nós somos obras. Tem umas doutrinas assim. Aí quando chega no Evangelho, que é a essência, que é o que importa para salvar pessoas, para chegar no meio e falar sobre
Eles falaram, Jesus ressuscitou sim. Só que ele ressuscitou de uma maneira espiritual. Não ressuscitou ainda. Isso está contrário à palavra. Se pregar sobre o Evangelho, contrário, outro Cristo, diferente do que a Bíblia diz, contrário, não, Jesus ressuscitou sim, mas de uma maneira espiritual. Só que a Bíblia não diz isso. Da onde você tirou essa ideia, maluca? Não pode ser da mente de Satanás, porque a Bíblia não diz isso. Porque quando Jesus ressuscitar, presta atenção no que ele diz. Os discípulos estavam com as portas todas fechadas. Ele pegou e atravessou a parede. Estava ressuscitado. Podia atravessar as paredes. Ele atravessou as paredes e disse: passe já conosco. Fica imaginando. Se você encontrasse aqueles amigos seus que traíram você, que deixou você dar um beijo, depois você encontrasse esses amigos, o que você ia dizer para eles? Lembra que você fez comigo? Mas eu continue disse: passe, que humildade desse homem. Mas então, ele pegou, entrou lá e disse: Tomé, não seja um crédito. Toque aqui, veja que sou eu mesmo. Porque o Espírito não tem carne nem osso, como eu vejo que eu tenho. Agora, como que esse ensinar que ele ressuscitou de maneira espiritual, se ele mesmo disse para tocar que o corpo dele estava ali? É um ensinamento sutil, pequena coisa, mas é uma coisa contrária à palavra. E se você apoia porque é contrário à palavra, Deus não pode chegar à palavra. E você está contra Cristo, você está contra Deus, você está contra a palavra. Então, toda vez que esses pastores do judaísmo, do ensino, chegam com essas ideias, porque hoje o que mais existe, o que mais vi na igreja local, as pessoas, eu não quero ter a preocupação de não falar do meu pastor, ele tinha, mas ele estava sendo guiado pelo diabo. Eu tenho uma preocupação de uma pessoa. O dia que ele tem um problema de analfabetismo funcional. Ele não sabe ler, ele sabe escrever, só que ele não sabe entender o que está lendo. Ele diz assim: mas a Bíblia fala, Jesus lá em João 3,30 disse que eu e o Pai somos um. É verdade, ele disse isso. Só que você está entendendo o contrário do que ele disse. Você está entendendo o que ele disse: eu sou o Pai. Ele não disse isso, ele disse: eu e meu Pai estamos unidos, estamos em comunhão, estamos em acordo. Porque vai nos força, não para chamar isso de espírito de diabo, mas uma espécie de analfabetismo funcional. Outra questão que eu vi muito ali é um problema chamado de síndrome de Deus, ou complexo de Deus. A pessoa acha que ela tem um entendimento da Escritura, que ela acha que pode se comportar com Deus. É como alguém que sofre de síndrome de superioridade. Eu sou tal pregador. Eu sou melhor que está aqui. Então a pessoa começa a agir com esse complexo de achar superior aos outros. E eles sofrem esse complexo de achar que são Deus. O que eles falam tem que acontecer, eles acham que são Deus. Deus não pode falar nada por outra pessoa, porque tem que ser através deles. Se a outra pessoa fala o que está na Bíblia, não é na Bíblia, que aquela pessoa também, que eles são Deus. Então essas pessoas sofrem esse complexo, acham que são, que na realidade não são. Então, não é somente palavra, visão, ficar em cima dele. Pessoas humildes também, pessoas irmãos, simples, mas que, quando você fala da palavra de Deus, é incrível como a reação da pessoa, ela começa você fala de tal ensinamento da palavra, você vê que aquilo começa a me perturbar. O espírito dela, o sentimento dela, não pode ser ensinado pela palavra, aquilo começa a perturbar. Você começa a tocar na ferida. E aí ela se perturba, fica inquieta, ela não tem resposta na Bíblia. Ela não tem Bíblia para sustentar as falsas heresias que ela ensina. Então ela começa, o que ela vai fazer? Qual é o subterfúgio, qual é o método que ela vai usar para desvalorizar aquilo que você está dizendo? E vai apontar a sua vida pecaminosa que tem atrás. Como ele não
cristão, ele não pode falar o que nós estamos falando. Ele não pode chegar e falar coisas. Se ele é um cristão, ele deve amar. Ele não pode expor que alguém está errado. Isso não é amor. Esse tipo de entendimento chama-se hipocrisia. Porque o amor sem a verdade é hipocrisia procurando a falta. A pessoa quer encobertar, encobrir as mazelas, os erros dela, apontando para a vida e julgando a vida do outro. Ele não pode se posicionar pela palavra de Deus, não foi chamado para exercer tal função, e aí usa os erros dos outros como pode se levar para o pecado da incredulidade. E é exatamente esse o ponto. Exatamente esse o ponto de Jesus. Por isso, quando o Espírito Santo viesse, ele era conhecer o mundo de pessoas. Tá? Agora ele vai falar qual que é o pecado. Não é só a vidinha errada, suja lá atrás. Não é isso. Porque todos nós pecamos. Todos nós carecemos da vida. Não era disso que o Espírito Santo vai conhecer. Embora nós temos condição que temos coisa errada e pedimos perdão, buscamos arrependimento. Mas ele diz assim, do pecado, porque não creio em Deus. Esse é o único pecado que existe. Incredulidade. As outras coisas que não há feito para matar a morte são frutos, atributos. Você só faz aquilo que você não crê. Se você cresce realmente como a Bíblia diz que tem que crer, você não faz aquilo. Então, o real pecado é isso. Incredulidade, desacreditar no que a Bíblia diz, que Jesus está dizendo, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele foi enviado pelo Pai para morrer no nosso lugar, nos nossos pecados. Uma vez que você descarta a existência do Filho de Deus, faz dele apenas memória, um ofício, não. O Filho de Deus não existe, na verdade, é apenas um ofício que Deus vai se passar e fingir que Ele é o Filho, porque Ele não tem filho. Quando você descarta a existência do Filho de Deus, por mais aparência de piedade que você tem, você demora Deus. E o que mais dói no coração é que os irmãos que estão lá, você pode olhar para eles, você dificilmente não se gasta com ele. Você não vai poder falar. Eu estou no meio de pessoas, começando a ver pessoas que estão conhecendo agora. Tem alguns irmãos que eu vejo de uma família. Você nota, essas irmãos precisam de ajuda, uma pessoa que necessita de ajuda. Mas lá não, você não achava pessoas. Você vai dar um testemunho de vida da pessoa, era exemplar. As irmãs faziam questão de andar de tal maneira, de se comportar de tal maneira, mas era apenas aquilo. Era um segundo talhado por fora, era muito bonito, mas por dentro era todo. Aquilo era apenas para mostrar uma santidade própria, mostrar que Deus sozinho, e a igreja faz dessa maneira, nós somos mais santos do tal denominação, do tal lá. Mas quando você fala da palavra de Deus, como a pessoa do sacerdote, quando Jesus expulsou o demônio, você expulsa o demônio, Deus levou os príncipes do demônio. O sumo sacerdote fala que ninguém quer o momento que disse assim. Mas quando ele usa a palavra, chegou para ele e chamou a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, ele já aquela mulher assim, a vida de todo mundo, os 5 maridos, já estava vendo os 6, lá no poço de Jacó, lá de Samaria. Ele chegou por dela e ela disse: esse Cristo da vida. Ela reconheceu a palavra. Ela não negou a palavra. O mais pecado que ela tinha, a semente que estava dentro dela, que germinava no coração dela, era parte de Deus. Então, ele foi lá e buscou a semente. E é assim que funciona hoje. Eles vão vir de qualquer maneira, vão sair por aí e fazer isso. A última escritura que eu quero mencionar aqui, e falar a respeito da doutrina, quero que você medite nessas coisas mais tarde, Deus toque o seu coração para ver isso. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, isso também nos anunciamos, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco.
assunto, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer coisa que negar esta relação entre o pai e o filho, que negar isso, está automaticamente